Gente, 8 horas da manhã, mercado aberto no ar. Vamos, porque hoje o cenário está bombando, é explosivo, literalmente. Pela primeira vez em 4 anos, o preço do barril do petróleo, do tipo Brent, ultrapassa os $100. Mais especificamente, agora está muito próximo aos $106. Daqui a pouco nós vamos passar por todos esses números, mas antes tentar te explicar o porquê desse cenário. Durante o fim de semana, houve uma intensificação e um recrudescimento do conflito. Em qual sentido? Primeiro, Israel e Estados Unidos começaram a atacar a infraestrutura petrolífera do Irã, produzindo imagens como essa que você vai ver a seguir, imagens, cenas apocalípticas que fizeram o dia virar noite nos arredores de Teherã. Veja a explosão, a fumaça preta no céu depois que a indústria mesmo, petrolífera, de combustível, de estoque de combustível, começou a ser atacada nos arredores do Irã. O Irã também tem respondido, atacando os países vizinhos do Golfo Pérsico, entre eles o Bahrein. Uma usina de dessalinização, o Bahrein acusa o Irã de ter atacado com drones. Por isso, essa guerra, o Estreito de Hormuz, por onde trafegam quase 20% do petróleo mundial, também parte do gás, da proteína animal, do frango brasileiro, fertilizantes, tudo isso fechado, também profundamente afetado, e a produção de petróleo, tanto no Iraque, já foi reduzida, no Kuwait também. Tenho até alguns números, estava falando com várias fontes da indústria petrolífera, do setor de petróleo nessa manhã, Por exemplo, o Bruno Pascon aqui, que é do Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele me aponta, ele faz até um histórico, Por exemplo, em julho de 2008, das altas, dos picos recentes do preço do barril do petróleo. Em julho de 2008, ele aponta o preço do barril 147,5, se aproximando muito ali dos $150. Em março de 2022, no começo da guerra Rússia-Ucrânia, o preço do barril chegou a $139. E por quê? Porque a Rússia sozinha, produz, segundo ele, 11 milhões de barris de petróleo por dia. Também era uma das maiores fornecedoras de gás natural do mundo, produtoras e fornecedoras, principalmente para a Europa. Então, naquela época, o preço chegou a bater $139 o barril. Em março de 2026, agora, chegou a essa marca de $106. É o maior nível em 4 anos e também tivemos correlacionado a isso, ontem o anúncio do novo líder do Ayatollah Supremo do Irã, que agora é o filho do antigo Ayatollah, o Ali Khamenei. Ele não é exatamente um Ayatollah, religiosamente, na hierarquia religiosa, ele está um pouco abaixo do pai, mas é o Mojtaba Khamenei, um líder ainda considerado por muitos mais radical que o pai dele, que foi morto logo no primeiro dia do conflito, no sábado, num ataque ali a um prédio em que várias autoridades da cúpula militar e religiosa iraniana foram mortos, mais de 40, quase 50. Esse é o Mojtaba Khamenei, de azul, ele tem 56 anos, é desconhecido de grande parte da população, do público iraniano, é muito ligado às guardas revolucionárias do Irã, portanto, muito ligado ao poderio militar. E que sinal isso emite ao mundo? De que o Irã está resistindo, é uma luta por sobrevivência e é, sobretudo, um grito de soberania do Irã. Vamos dar uma olhada nos mercados, começando pelo petróleo. Hoje, primeiro os preços futuros, Eu disse a vocês, o petróleo do tipo Brent, que é a grande referência internacional, cotada, olha aí, alta de 15%, cotada a $106,81 há poucos instantes, e o WTI Futuros, que é referência para o mercado americano, $14,55% de alta aos $104. Nós preparamos 2 gráficos, ou melhor, um gráfico do petróleo, do movimento do início do ano, olha, 2 de janeiro de 2026, quando o petróleo começa a ser negociado, até sexta-feira. Então, na sexta-feira, ele já tinha subido quase 9% o petróleo, em um único dia. Hoje ele está subindo mais 15%. Veja o grau dessa escalada muito rápida e parece de difícil contenção. O preço do petróleo é cotado a $60,75 em janeiro. 2 de janeiro abre nesse patamar, escalou para $93 na sexta-feira, hoje está cotado a $106. Eu falei com o Adriano Pires há poucos minutos também, e ele me disse que já consegue vislumbrar o preço do barril do petróleo a $120, quiçá até a $150. E por que isso importa? Porque gera inflação mundial. Esse preço rapidamente contamina
todo o preço de transporte, né, gasolina, diesel, gás natural, isso passa para a alimentação e transmite por vários preços na inflação. E para nós, por exemplo, na Petrobras, o Brasil, assim como os Estados Unidos, são exportadores líquidos de petróleo, mas nos Estados Unidos o preço nas bombas já subiu. Muita gente pode pensar, poxa, mas hoje os Estados Unidos são os maiores produtores e exportadores do mundo. Não interessa, não interessa. O que interessa é que o preço do petróleo é uma commodity e ele oscila, principalmente em mercados desenvolvidos, como nos Estados Unidos, esse preço é repassado diariamente para a bomba. Não é aqui, como aqui, que a Petrobras tem uma fórmula, uma equação que ela consegue segurar esse repasse, tira a média de preço, espera algumas semanas, às vezes até alguns meses, para ver se o preço realmente vai se consolidar em um novo patamar para repassar para o consumidor. Não, os Estados Unidos refletem diariamente essa oscilação no preço do petróleo. O preço nas bombas para os americanos do combustível já está no maior nível desde o verão de 2024. Então, já está no maior patamar há quase 2 anos, o que traz consequências, obviamente, para a política econômica interna de Donald Trump. Ele quer ver os preços do barril do petróleo mais baixos, né? E não como está vendo agora. E a defasagem aqui para o Brasil, por exemplo, o Bruno Pascon estava me fazendo uma conta essa manhã, com o preço a $105 o barril, que é próximo ao que está sendo cotado hoje, ele faz uma conta rápida, a gasolina está acima de 40% de defasagem, o preço praticado internamente no Brasil versus o preço no mercado internacional, então 40% de defasagem, já está muito defasado, e o diesel acima de 45%. Apesar do Brasil produzir bastante petróleo hoje em dia e exportar, nós ainda importamos cerca de 5 a 10% da gasolina e 30% do diesel. Portanto, isso bate nos preços internamente. Vamos dar uma olhada nos mercados em geral, nas bolsas, também afundando, tudo em território negativo no vermelho. Olha só, Tóquio, 5,24% de baixa, Hong Kong 1,35%, as negociações já estão encerradas por lá, Xangai na China é a única mais contida, mas mesmo assim queda de 0,67%. Agora aquele nosso sobrevoo na Europa para ver como é que as bolsas estão se comportando por lá, tudo também fortemente negativo, Paris queda de quase 2,5%, Londres 1,76%, Frankfurt cai 2,23% e Madrid 2,46%. As bolsas nos Estados Unidos já haviam fechado em território negativo na sexta, e isso tem a ver também com o payroll, aquele relatório de emprego, a gente estava na expectativa para sair e ele surpreendeu para baixo, negativamente. A expectativa do mercado era que fossem criados por volta de 55 mil vagas de trabalho, e o saldo foi negativo em 92 mil, ou seja, foram fechados 92 mil postos de trabalho nos Estados Unidos, o que dá a ideia das incertezas e do terreno muito movediço para o Fed calibrar a sua política monetária, que sempre se divide entre inflação, cumprir a meta de 2%, aliás, acho que há 5 anos o Fed não consegue bater na meta de 2%, a inflação está muito acima disso, hoje está perto de 2,8%, 2,9%, e aquela taxa de manutenção de emprego. E fechando com o índice Bovespa, preparamos um gráfico para vocês do fechamento na sexta-feira, os futuros de Nova York estão em queda hoje, é possível que caia mais, porque tem essa correlação grande. Na sexta houve uma queda relativamente contida de 0,61% aos 179 mil pontos, mais uma alta de mais de 11% no ano. E aí, terminando ali com o dólar, para a gente saber como está a moeda americana, 0,81% de queda, acho que foi alta, né? Aqui está de queda, mas foi queda mesmo na sexta-feira, então foi uma pequena queda, R$ 5,24. Com isso, vou chamar um rápido intervalo, mas peço para que os nossos telespectadores fiquem conosco, porque a gente volta com uma entrevista muito especial, juntando guerra no Irã e economia, falando sobre esses dois prismas. E você que continua conosco no YouTube, vamos ver o que o Donald Trump tweetou, porque ele não dá o braço a torcer, né? Ele falou na rede social dele que os preços do petróleo a curto prazo, que cairão rapidamente quando a ameaça nuclear iraniana for eliminada, são um preço muito pequeno a pagar pela segurança e paz dos Estados Unidos e do mundo. Só os tolos pensariam diferente, presidente Donald J. Trump. Ele está tentando ali mitigar os efeitos, mas eles não são reduzidos, não. Eles pesam no bolso do americano num ano de eleições de meio de mandato por lá.